Hoje nós vamos falar sobre raiva e de que maneira eu comecei a usar a raiva ao meu favor. Antes eu quero só trazer um contexto para vocês de quando eu era criança. Eu fui criada para engolir o choro. Sempre ouvia isso. Eu sempre fui muito sentimental, muito chorona mesmo, manteiguinha. Então quando eu era criança eu chorava por alguma razão, eu sempre ouvia, engole o choro, tá chorando por quê? E à medida que eu ia crescendo, isso ia se evoluindo. E aí, além de engolir o choro, eu engolia ressentimento, ficava com raiva, engolia seco. Isso foi adolescência, vida adulta. Chegou um momento na minha vida adulta que eu acho que eu tinha engolido tanto desaforo na minha vida que isso começou a externalizar. Então eu ficava nervosa, eu sentia raiva, frustração. Começou a aparecer várias manchinhas roxas no meu corpo. Nas costas, na barriga, até no pé. Começou a aparecer manchas roxas no corpo. Depois isso começou a me dar rachaduras na mão. Comecei a ficar com grosseiras no corpo. E aí eu fui procurar um médico. E nessa investigação, né, no médico, ele começou a conversar comigo, eu comecei a contar. E ele me deu o diagnóstico de que seria do sistema nervoso. Era o meu sistema nervoso reagindo ao estresse. Gente, o meu corpo era tão tenso. Eu sentia o meu corpo todo rígido. Eu sentia muita dor de cabeça. Eu ainda sinto em alguns momentos isso. Mas por conta da tensão que eu senti, ficava presa no maxilar. E isso me dava dor de cabeça. Então eu podia fazer um tratamento que fosse de enxaqueca, tomar um remédio que fosse, não resolvia por conta da tensão, de tudo que eu guardava. E aí ele me orientou sobre isso. Ele falou, olha, tem muita tensão, emoção que você vai guardando e tem uma hora que o seu corpo não aguenta mais o estresse. É um nível de estresse e tensão nervosa tão grande que o seu corpo vai externalizar. E ele me disse que se eu não começasse a mudar isso, que certamente eu adoeceria. Porque a gente sabe que existem diversas doenças que são de fundo emocional. Isso se não foram todas ou quase todas que existem um fundo emocional. Então, isso me pegou demais. Porque eu estava tão acostumada a viver naquele nível de estresse tão alto, que quando ele me falou aquilo, eu falei, meu Deus, é um estresse tão grande que eu cheguei ao ponto de desenvolver tudo isso. Esses roxos não é porque eu bati na quina da porta, na pia, não. É porque eu estou extremamente estressada, nervosa, frustrada, sinto a pessoa me falar algo que me deixa com raiva, porque aconteceu algo que não foi culpa minha, ou porque a pessoa tem uma visão e aquilo ali não faz o menor sentido. Que eu comecei a usar a raiva como uma forma de me impulsionar. E aí, gente, tudo mudou. Ah, fulano. Pra quê? Principalmente desmerecer, gente. Desmerecer é uma coisa que eu fico muito fula da vida. Eu falo isso porque eu empreendo. E quando você tenta fazer algo novo, sendo que todo mundo que você conhece, que é do seu redor, vive numa panelinha, quando você faz algo novo, a primeira coisa que acontece, não é normal isso eu acho, mas sei lá, acontece, é a pessoa desmerecer o que você quer fazer, com o intuito de te desanimar. E aquilo me deixava muito, ficava muito muita raiva. Só que eu não falava nada. Eu guardava aquilo e às vezes até dava razão pra pessoa. Falei, poxa vida, né? Que mané que eu sou. Por que eu tô fazendo isso? E foi quando mudou, que eu falei pra vocês agora há pouco, sobre usar a raiva pra me impulsionar. Gente, a raiva é um combustível que você não tem ideia. Usa a raiva pra te levar pra lugares onde você não iria sem esse incentivo. A raiva vai ser uma espécie de incentivo pra você. É o seu combustível. Usa dessa maneira, como um combustível para você chegar aonde ninguém próximo de você chegou. Usa ele como uma cama elástica, assim. Ah, é? Só de raiva agora eu vou fazer tal coisa. Só de raiva isso vai dar certo. E aí eu acho que tem tanto sangue nos olhos, é aquele fogo mesmo, sabe? Aquele fogo que vem assim, ó, que você faz dar certo. Então eu comecei a usar a raiva como um impulsionador. E comecei a fazer as coisas como jamais eu faria antes. Este canal é uma prova disso. Estar aqui é uma prova disso. Ah, mas você não tem um cenário, você não tem equipamento. Não tem, mas eu vou fazer. E eu me comprometi mais ainda a fazer 7 vídeos por semana. E é por isso que vocês estão me vendo no mesmo cenário, com a mesma camisa. Porque eu me propus. Só de raiva? Não, mas também por conta da raiva.
porque fala pra mim que eu não vou conseguir. Ah, você não vai manter 3 meses esse canal. Vamos ver. Vamos ver. Agora vamos ver. E é isso. As pessoas vão duvidar de você. As pessoas vão falar pra você que você não consegue. E aí o que você vai fazer? Você vai meter a mão na cara? Não. Você vai pegar toda essa raiva e vai fazer. Vai usar como gasolina. Gasolina, gasolina, gasolina. A raiva é gasolina. Pode ser polêmico isso que eu tô falando. Pode ser errado isso que eu tô falando. Mas que funciona, funciona. Não é igual nos filmes, quando o herói fica com raiva lá do vilãozão porque roubou a namorada dele e aí ele faz aquelas coisas inacreditáveis, aquelas explosões catastróficas e ele tá com sangue nos olhos, ele tá com raiva, ele pegou o volante do carro, ele quase arranca o volante do carro de tanta raiva porque o cara mexeu com a mulher dele, porque o cara sequestrou o bebê dele. Não é assim? Não é com a raiva que o cara fica no filme que ele consegue realizar todas aquelas coisas? É a mesma coisa que na vida real. Usa a raiva para você conquistar as coisas que antes você não conseguiria. A raiva é uma frequência, gente. Agora, entrando nesse âmbito aí, para dar um parêntese, né, um contexto, a raiva é uma frequência mais alta do que medo, do que vergonha, porque ela realmente tem esse poder de impulsionar. Então, esse vídeo vai ser bem curto, porque o recado aqui é curto, mas é poderoso. Pega isso para você. Ao invés de você usar a raiva como algo para você guardar dentro de você, igual estava acontecendo comigo, de ficar doente por conta de raiva, por conta de frustração, usa isso para calar a boca dos outros. E é assim, gente. Sabe por quê? A gente tem que mostrar que veio. Eu não vim aqui para viver uma vida qualquer, nem você. Então, eu não vou ser tratada como uma qualquer, porque eu não vou viver a vida de um qualquer. Isso serve para todo mundo que está aqui nesse vídeo. Nenhum de nós, aqui ou fora daqui, veio para essa vida, para ter uma vida malemar. Todo mundo tem um propósito, todo mundo tem um porquê. Existe uma razão de tudo isso. Então, não, por que eu vou desperdiçar minha vida tendo uma vida se eu posso ter uma vida incrível? Se eu posso construir uma vida incrível? Por que eu vou ouvir a abobrinha de quem nunca construiu nada e tá querendo falar que eu não vou conseguir? Ah, mas eu vou. Pode levar o tempo que for, 1 ano, 5, 10, mas eu vou construir. Eu vou construir por mim, pela minha família, pelos meus. Porque eu decido que a partir de mim existe um novo legado. Eu pensei muito sobre isso e faz todo sentido na minha percepção que existe um legado antes de mim, sobre os meus ancestrais. E vai existir um legado depois de mim. E o legado depois de mim, eu quero que seja um legado diferente. Então eu uso sim toda essa raiva para me impulsionar, para crescer, para potencializar tudo aquilo que eu posso oferecer e transbordar. Então, esse foi o vídeo de hoje.